A questão 9 fala sobre a fim da ditadura e o processo de redemocratização. O enunciado é o seguinte: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, foi criado em 1984, inserido em um contexto de a alternativa correta é a abertura política democrática no Brasil e de crescente insatisfação com as políticas agrárias nacionais então vigentes. O que é importante você saber então a respeito da luta pela terra no Brasil? Na década de 70 foi criado então o INCRA no período do governo Médici, na era Médici, e o INCRA ele surgiu na intenção de resolver as questões ligadas à reforma agrária, à posse de terra. No entanto, não houve muito avanço, né, nesta área, principalmente por conta de três fatores, né? Primeiro, por conta do braço armado, que é a violência no campo. Segundo, a participação, né, uma bancada ruralista no parlamento. E terceiro, a mídia como grande aliada, né, criminalizando os movimentos sociais e criminalizando os processos de luta pela terra que são organizados pelo MST, por exemplo. Então, o MST não tem muito bem uma data de início, mas considera-se que ele nasceu em 1984, porque o primeiro encontro nacional do Sem Terra aconteceu em janeiro de 84, né? E a partir disso você tem, então, nesse processo de abertura econômica que estava sendo feita, então, no clima das diretas já, você tem exigências, né? Você tem, então, pautas. Em 85 você tem, no caso, o lema, que é ocupação é a solução, e você tem o Sarney fazendo o Plano Nacional de Reforma Agrária, que é o PNRA, que tinha como objetivo dar uma resposta rápida e viabilizar a reforma agrária nesse governo. No entanto, 6% só do que foi prometido foi feito, e você tem no processo de redemocratização, todo o processo neoliberal, um massacre, né, uma não consideração às pautas do MST durante toda a década de 90. Você tem, no caso, no começo dos anos 2000, um massacre de 19 pessoas do MST no Pará. E toda e qualquer manifestação e tentativa de ocupação que existia para o estabelecimento de assentamentos do Sem Terra eram veiculados, então, como atos criminosos, né, a invasão sendo a palavra ali para transformar aquilo que seria uma ocupação legítima de áreas improdutivas por parte do Estado e por parte de latifundiários, se transforma, no caso, num ato criminoso. Então, a resposta correta da A é justamente a resposta a isso, né? Dessa insatisfação perante as políticas feitas antes, e esse período, então, propício no final da ditadura e começo da redemocratização. Bom, para a gente fechar as questões de história, a última questão, né, ela está falando sobre, ela te dá uma tabela, né, pede para você observar essa tabela que mostra a chegada, a entrada, né, massiva aí de imigrantes, né, no Brasil no período entre 1881 e 1930, né? Então, que pega aí o processo de proclamação da República, o que seria a República Velha, e até todo esse período que vai compor, né, a República Oligarca, a República do Café com Leite, até o período a Revolução de 30 e a chegada de Vargas aí no final dessa República Velha. Então, você tinha que lembrar de algumas questões, né, só analisando analisando a tabela, né, que mostra em várias datas chegadas gradativas, né, aumentando cada vez mais a entrada de imigrantes no Brasil, né. Então, tem algumas questões importantes, como o fim da escravidão nesse período. Então, começa em 1881, 1888, então se dá, né, o fim da escravidão por completo, seria a Lei Áurea, e a
a política, né, do café, né, a economia da cafeeira com muita força nesse período, né, e também, né, aquela ideia que tange todo esse período, principalmente pelo o fim da escravidão, que é a ideia do branqueamento da população. Então, a negociação do governo brasileiro com os governos europeus para, né, a contratação desses imigrantes para substituir, né, a mão de obra escrava, que no caso agora ex-escravo, né? Então, a alternativa que mais fica próxima do correto aqui é a ideia da B, né? A questão 10 nos dá a alternativa B como a mais correta, que é o quê? Pelo forte demanda por força de trabalho criada pela expansão cafeeira nos estados do sudeste do Brasil. Então, depois que você analisou esses dados, né, o que dá mais para você chegar próximo aí da análise dos dados, lembrando em tudo isso que você tinha que tentar ter em mente para responder a questão, é a alternativa B. O que, assim, ela está correta, no entanto, o que é importante você perceber? Que ele não menciona nada, ele não fala absolutamente nada sobre os negros e sobre essa substituição da mão de obra escrava para mão de obra assalariada, agora não mais negra, e sim branca, né? Então ele não comenta nada disso. Então, de fato, falar sobre a imigração e não falar nada dessa substituição de mão de obra escrava para mão de obra assalariada branca é uma bosta não falar nada disso, né? Só pode ser. Você tem que falar, porque, de fato, houve um processo de não inserção do negro após a escravidão e esse desejo da vinda dos imigrantes justamente para a promoção do branqueamento no Brasil, que era a política que a República queria fazer aqui, considerando que a miscigenação era sinônimo de atraso e o negro era, então, aquele que não deveria mais estar presente, então, na mão de obra cotidiana e tendo imigrante. Ele não fala absolutamente nada disso na alternativa, nem em lugar nenhum. E poderia ser citado nessa alternativa, porque as outras questões, facilmente você excluiria ela, né? Porque elas não têm nada a ver com a questão. Então, ficamos então com a alternativa B da última questão, a questão 10. Né? A gente queria só fazer, né, um último comentário sobre a prova, né? Uma análise geral, assim, do que a gente percebe a respeito da prova de história da FUVEST 2015. Porque a gente ficou falando, né, o ano inteiro que alguns temas seriam, né, poderiam cair com mais facilidade, até porque temos alguns marcos aí desse ano, por exemplo, como 100 anos da guerra, da primeira Grande Guerra Mundial. 40 anos da Revolução dos Cravos. Os 60 anos da morte, do suicídio, né, de Getúlio Vargas. 50 anos do golpe militar. E esses temas não foram contemplados aqui na primeira fase da FUVEST, né? Mas fica então aí uma questão que né? Fica uma dica, né, que existe uma probabilidade de alguns temas, como por exemplo ditadura, aparecer na segunda fase, como a FUVEST gosta de fazer. Quando você tem um tema que é muito visado, que é muito evidente, muito óbvio, ela não coloca na primeira fase. Então é uma... Fiquem de olho, fiquem esperto, segunda fase. Porque pode ser que sejam cobrados. É isso, tá? Obrigada.